Bom dia, bom dia. Hoje a Muricy está com um convidado, Dr. Glaucio. Ele é professor de Tai Chi. Vai entrar bastante gente com esse nosso objetivo de sair da dependência do Ni hao. lá, como eu estava da dependência da alopatia e das medicações. Claro, evidente que nós entendemos que tem casos que os medicamentos são extremamente necessários. O nosso objetivo é usar de tudo que a natureza nos oferece e o remédio ser a última opção. Bom dia, Glaucio. Bom dia, Edjane. Bom dia a todos os nossos amigos que estão participando conosco dessa live. Desde já, agradecer esse grato convite para participar dessa live em que falaremos sobre as terapias tradicionais chinesas e o método 3E. Fiquem à vontade, a palavra é sua. Ok. Jane, foi uma situação que nós chamamos de sincronismo atualmente, identificado pela física, que os chineses já identificaram há bastante tempo, quando tivemos a oportunidade de nos conhecer num ambiente natural em que, anos atrás, né, eu já ministrava aulas de Qigong, que é a terapia postural chinesa ou ginástica energética chinesa, semelhante à yoga indiana. E naquele local, né, que hoje é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, né, que criou o Parque Municipal de Nova Iguaçu, no passado nós não tínhamos aquele cuidado todo ali naquela região, mas eu frequento aquela região desde os meus 10 anos de idade. E a partir dos 20 anos eu comecei a ministrar aulas aos domingos pela manhã, exatamente naquele largo pós a represa do Parque Municipal, onde tem aquela pedreira onde nós nos conhecemos. E, ou seja, o nosso histórico, ele começa exatamente junto a Nova Iguaçu, a Mesquita, todas as questões da Baixada Fluminense, pois nós somos os primeiros a desenvolver projetos de ginástica, seja chinesa ou a ginástica calistênica, que normalmente as pessoas já conhecem, nas praças da Baixada Fluminense. Nós começamos a desenvolver esse projeto nas praças em 1991. Isso ali na Praça Santos Dumont, a famosa praça do parque, né? Onde tem o parque. Então, nós começamos a desenvolver ali o nosso trabalho e aí depois nós fomos convidados a levar esse trabalho para a quadra da Escola Técnica João Luiz de Nascimento. Dali, nós fomos convidados a levar o trabalho para o ginásio coberto, porque não tínhamos o problema de enfrentar a chuva, do Instituto de Educação Rangel Pestana. E lá no Instituto de Educação Rangel Pestana, nós demos mais um passo, que foi começar o trabalho da meditação chinesa, ou Qigong. E aí começamos esse trabalho, onde nós ministrávamos a aula do Qigong. Para quem não conhece, o Qigong ele é mais antigo do que o Tai Chi Chuan, né? Porque, curiosamente, eu recebo esse meu apelido de Tai Chi, né, na universidade. E exatamente por que isso? Porque as pessoas vinham ministrando aula de Qigong, não conheciam o Qigong, aí falavam assim, é o Glaucio que dá aula de Tai Chi Chuan. Mas eu nunca dei aula de Tai Chi Chuan. E aí o Glaucio que dá aula de Tai Chi Chuan ficou sendo Glaucio Tai Chi e ficou até hoje. E até para poder elucidar aos nossos amigos que estão assistindo, o nome Tai Chi é o nome daquele símbolo que o pessoal fala assim, o símbolo dos dois peixinhos, aquilo que é o símbolo que tem o nome de Tai Chi, né?
o Tai Chi Chuan, que é exatamente a arte dos movimentos lentos, né, que foram criados especificamente para a recuperação dos guerreiros chineses que sofriam um acidente durante as batalhas, as guerras, e aí, para não perder a mobilidade dos movimentos de guerra, eles faziam de forma lenta. E aí foi daí que surgiu o Tai Chi Chuan, que é posterior ao Qigong, que é eminentemente terapêutico. Já o Tai Chi Chuan, se você faz os movimentos de uma forma mais rápida, eles são mortais, ela é uma arte marcial. Por mais lenta que ela seja praticada, ela é uma arte marcial. Ela pode levar à morte. E aí, voltando para o nosso histórico, nós começamos a desenvolver esse trabalho também da meditação lá no Instituto de Educação Rangel Pestana, isso por volta dos anos de 1996, 97, e fomos convidados por um aluno que começou a praticar conosco as aulas de meditação e as aulas de Qigong, a ministrar um trabalho de controle emocional para atletas de natação do antigo clube AZET, que era o clube de funcionários da antiga Telerge. E aí começamos a fazer esse trabalho com a equipe. A equipe começou a surtir um efeito muito interessante em termos de concentração, principalmente para o momento de início da competição, né, que é aquele start, onde alguns atletas até queimam a largada na natação. E aí, um rapaz que estava assistindo uma competição se interessou pelo que nós estávamos conversando, e aí entrou em contato com um amigo dele, que era uma dupla de vôlei de praia, é o Carlão, que até hoje tem um trabalho de vôlei de praia na Praça do Skate, em Nova Iguaçu. E aí o Carlão veio conversar comigo e me convidou a desenvolver um trabalho de controle emocional da dupla de vôlei de praia que ele tinha, junto com o Evandro, lá na equipe do Flamengo. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, também com a dupla de vôlei de praia do Flamengo. E, curiosamente, o técnico dessa dupla de vôlei de praia era um capitão do Exército reformado. Esse capitão fez assim uma situação de teste para ver se realmente aquele que estava ensinando o controle emocional tinha controle emocional. Pegou a caneta e começou a fazer o barulho durante o trabalho que eu estava fazendo com os rapazes. Eu não me deixei levar pelo barulho que ele provocava, fiz o que eu precisava fazer, e aí ao término ele me chamou e falou: você não entrou na minha provocação. Eu falei: eu percebi que era uma provocação. E aí, ao perceber que nós conseguimos realmente produzir resultado, ele me indicou para um trabalho pioneiro, que foi um grupo seleto de 10 profissionais que foram chamados na área de explosivo, direção defensiva, defesa pessoal com armas, e eu fiquei responsável pela parte de controle emocional dos policiais do BOPE, por uma empreitada que estava por ser organizada para a prisão de uma grande liderança do crime organizado no Rio de Janeiro, e eles já tinham criado uma iniciativa antes da nossa chegada, que não foi exitosa, e aí, devido a isso, foi convidado esse grupo para fazer um trabalho em paralelo, onde conhecimentos que até então eles não possuíam passasse a fazer parte para que essa missão fosse exitosa. E assim foi, essa missão foi exitosa, e eu tive a oportunidade de ser agraciado pelo então comandante da unidade, né, e também pelo secretário de Segurança do Estado, na época, o senhor Josias Quintal. E dali ele falou assim: rapaz,
por que você não organiza melhor esse seu trabalho, que é algo pioneiro, para você poder desenvolver isso de uma forma mais ampla? Aí eu falei, mas como senhor? Me explica, por favor, senhor, o que o senhor tem ideia? Que, sim, eu faço o meu trabalho, mas o que o senhor almeja? Aí ele, não, por que você não cria um instituto, uma instituição, para que você realmente possa, daí em diante, alavancar esse projeto numa amplitude maior? Aí eu falei, pô, nós já pensávamos nisso. Ele falou, está faltando o quê? Eu falei, poxa, está faltando realmente o apoio. Aí, então, a partir de agora, o apoio virá. E, realmente, ele convidou até algumas pessoas que faziam parte da assessoria dele para me ajudar em termos de consultoria da parte jurídica, para montar toda a estrutura mesmo. E assim a coisa foi caminhando e nós criamos, no dia 13 de agosto de 2001, né, a partir desse início desse trabalho junto ao BOP, que foi em março de 2001, nós criamos o Tai Chi Institute, né, começando o trabalho eminentemente na Baixada Fluminense, que nesse momento ele tem a sua matriz, vamos colocar assim, inicial em Nova Iguaçu, mas começamos a expandir. E aí começamos a expandir também para Nilópolis e Mesquita. E aí fomos ampliando. Só que eu não sabia de um detalhe, né? Quando muda o governo, muda tudo. E aí, ou seja, o trabalho que estava ganhando força, estava começando a se movimentar, com a mudança governamental, tudo mudou, o apoio que nós tínhamos já não tinha mais, as pessoas que me ajudavam não estavam mais lá, e aí o que acontece? Nós tivemos que caminhar com as nossas próprias pernas, mesmo com toda uma série de dificuldades. E continuamos levando a ideia do projeto, e aí eu comecei a pensar em levar essa iniciativa do trabalho que foi feito também para empresas. E aí nós desenvolvemos esse trabalho junto ao pessoal da Sadia, nós chegamos a fazer umas palestras junto ao pessoal da Sadia, chegamos a fazer uma parceria temporária com o pessoal do antigo Market Center, aquele supermercado, nós chegamos a fazer um trabalho de palestra junto ao pessoal da antiga Embratel, né? E fomos expandindo as palestras até que nós fomos convidados a desenvolver esse mesmo projeto já com uma visão mais direcionada ao público empresarial junto à diretoria da Petrobras em Macaé. E aí fizemos esse trabalho durante os anos de 2011, 2012 e 2013, onde, quando nós iríamos expandir o projeto, houve a questão da Operação Lava Jato, e aí com a Operação Lava Jato, todas as estruturas, sejam elas positivas ou corruptas, todas foram paralisadas dentro da Petrobras, e mais uma vez nós tivemos que dar uma parada para pegar ar para continuar a caminhada. E aí, nesse processo que nós tivemos essa paralisação junto à empresa, eu fui buscar um espaço e cheguei a ter, durante o ano de 2016 e 2017, uma clínica no centro da cidade de Rio das Ostras, com o trabalho das técnicas e das terapias colocadas à disposição da população, né? Já que, temporariamente, nós não tínhamos mais o apoio na Baixada Fluminense para dar continuidade aos nossos projetos, pois, durante o período de 10 anos, eu ministrei as aulas na Baixada Fluminense sem apoio nenhum, ou seja, usando os meus próprios recursos financeiros e os recursos financeiros dos meus alunos que passaram a ministrar as aulas junto comigo e me ajudavam na administração do processo. Nessa caminhada dentro da Baixada Fluminense, só em Mesquita nós chegamos a ter, no ano de 2004 e 2005, nós chegamos a ter 600 alunos, só em Mesquita, né? Se formos somar
os alunos de Mesquita, mais os alunos de Nova Iguaçu, os alunos de Nilópolis, nós chegaremos com tranquilidade a um número de 1.000 alunos, somando todas essas regiões. Mas é aquela coisa, né? Nós vivemos em um país em que a corrupção ainda faz parte do dia a dia de muitos órgãos. E nós, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, né, não compactuamos com algumas situações, como nos convidaram a usar o Instituto para lavar dinheiro, onde nós conseguiríamos avançar consideravelmente com os nossos projetos, porém, 50% tinha que ir para situações irregulares. Então, ou seja, nós não aceitamos isso e fomos tocando dentro das nossas possibilidades. Então, durante 10 anos, eu toquei o projeto sem apoio de ninguém, em termos de Baixada Fluminense, porém, eu tenho uma vida a me sustentar, a pagar minhas contas, e não podia mais manter da forma que estava. E foi aonde eu parti para esse trabalho junto à Petrobras, em Macaé. Temos agora, está trazendo novidades, né? Todo um planejamento para retomar os nossos projetos na Baixada Fluminense, recomeçando por Nova Iguaçu, né? E, ou seja, muito em breve podemos, de repente, vir até fazer uma parceria aí com a nossa amiga Edjane, em termos de Nova Iguaçu, para expandir, né, o atendimento à população na região. Então, Glaucia, só um minutinho. Muito legal acompanhar a tua história e a gente sabe que essa opção de integridade nunca foi fácil, não vai ser, ainda não é, né? Porque pela condição que nós estamos ainda planetária, a nossa luta é essa mesmo. E eu fico feliz por você não ter desistido, por você estar aqui com a gente. E eu só vou te pedir para que você, se for possível, você entre no assunto. Por quê? Porque pode ser que acabe o nosso tempo e você não consiga passar tudo que você precisa passar, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Tá ótimo. Eu fiz essa rápida apresentação, ainda temos aí 40 minutos ainda para falar, e aí exatamente agora a gente vai entrar no mérito da coisa, né? Então, por exemplo, nessa minha pequena caminhada aí de 30 anos envolvido com as terapias tradicionais chinesas e a cultura chinesa, nós tivemos a oportunidade de, em 2005, levar pela primeira vez a delegação do consulado chinês oficialmente a Nova Iguaçu, quando nós realizamos o primeiro encontro Brasil-China da Baixada Fluminense, isso em 2005, no Teatro Silvio Monteiro, ali no centro mesmo, bem próximo à estação de trem de Nova Iguaçu, atrás daquele antigo cinema, né, ali no centro de Nova Iguaçu. E dentre as várias técnicas que nós trabalhamos, nós temos aí a questão, como já citei, o Qigong, que é a ginástica terapêutica chinesa, ou terapia postural chinesa, que é muito semelhante à questão da yoga, com as suas posturas, que na linguagem da yoga seriam as asanas, né, as posturas. Onde nós trabalhamos também todo um processo respiratório, juntamente com as posturas. Isso é o Qigong, que tem todo um funcionamento da questão do Qi, né, colocando o Qi para circular dentro do nosso corpo. Para quem não sabe o que é Qi, vamos colocar assim, os sinônimos de Qi seria o prana da yoga, seria a bioenergia, o axé da cultura afro, ou seja, todas essas palavras se resumem à mesma coisa, a energia vital que está lá na Bíblia, né, como sopro vital lá na Bíblia. Ou Espírito Santo, também pode ser também. Ou seja, todas essas palavras são a mesma coisa, que é a energia que nos mantém vivo e que nos diferencia daquele corpo que estava ali animado até 30 segundos atrás e ou agora não está mais. É exatamente o fluxo do Qi que está conosco e naquele que, no caso, fez a passagem não está mais.
Então, nesse sentido, nós temos essa questão do trabalho do Qigong, e exatamente usando a analogia do símbolo dos dois peixinhos, nós temos a outra técnica que é complementar, que seria o Qigong, a meditação em movimento. E a meditação Qigong seria exatamente a ginástica da quietude. Ou seja, um complementa o outro. Na verdade, quando você está meditando, você está quieto, mas fazendo uma série de exercícios energéticos. E quando você está no Qigong, você está fazendo uma série de movimentos, mas buscando exatamente a quietude interna. Então, são duas atividades que são extremamente complementares. E exatamente utilizando essa lógica e essa experiência que nós tivemos junto ao BOP, nos levou a pensar na possibilidade, nesse período agora da Covid principalmente, em levar às pessoas uma informação de qualidade através das plataformas digitais, que até então todos estávamos impossibilitados do contato físico, das aulas presenciais, e aí nós pensamos em como utilizar esse material que nós já tínhamos para ajudar o maior número de pessoas. E aí, nesse sentido, surgiu numa conversa a iniciativa de nós criarmos um curso colocando para as pessoas a questão tanto do Qigong como do Qigong. E aí surgiu o curso de Estratégia Emocional Extrema. Esse curso de Estratégia Emocional Extrema, junto à minha equipe de marketing, que hoje eu tenho trabalhando comigo, definiu como 3E, porque todas as 3 palavras começam com a letra E. E aí foi aí que eles criaram o método 3E, ou seja, numa questão de marketing de linguagem, em cima de uma lógica que nós já havíamos pensado em termos dessa estratégia emocional extrema, que nada mais é do que passar para as pessoas a possibilidade de treinar tanto o Qigong como da meditação, mas muito mais do que isso. É a possibilidade de as pessoas vivenciarem, dentro da nossa proposta de curso, entender que é possível vencer essas adversidades do dia a dia, e principalmente aquelas negações que foram feitas lá na infância, que criam bloqueios psicológicos que nos impedem de avançar no nosso dia a dia, seja ele pessoal, seja ele amoroso, seja ele profissional, impedindo que a pessoa consiga realmente evoluir na busca da sua prosperidade financeira, na busca da sua felicidade. Então, nós pensamos na criação desse método, né, e estamos terminando a gravação do processo do curso digital para que possamos, muito em breve, a nossa ideia é agora, no mês de agosto, fazer o lançamento oficial. Já deixo aqui o convite para os nossos amigos participarem do nosso lançamento. Em agosto, lançarmos oficialmente o método 3E, utilizando essas técnicas. E, ao mesmo tempo, Edjane, eu fico muito feliz em observar e assistir às lives anteriores que você vem desenvolvendo na área da aurículo, na área da massoterapia, porque, como você mesmo disse, né, o nosso principal objetivo é proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Essa é a nossa maior proposta. E, nesse sentido, não sei se as pessoas conhecem o significado da palavra lá atrás, né? Ou seja, a origem da palavra terapeuta. A origem da palavra terapeuta, e eu que sou um fisioterapeuta, eu sei que muitos colegas meus fisioterapeutas não sabem o significado da palavra terapeuta, porque eu já debati sobre isso com eles. A palavra terapeuta é aquele que tem a capacidade de curar a si mesmo. É uma palavra muito antiga, né?
se eu não estou enganado, ela é de origem grega, né? E aonde os profissionais, terapeutas daquela época, eles, antes de se propor a curar o outro, ele curava a si mesmo. Ele buscava exatamente observar a si mesmo e curar a si mesmo antes de se propor a curar o outro. Então, ou seja, é muito importante que possamos fazer exatamente uma reflexão sobre o que realmente queremos, o que realmente almejamos para o nosso futuro, seja ele pessoal, seja ele amoroso, profissional e até espiritual. Porque as pessoas tendem a confundir visão espiritual com visão religiosa. Dentro da questão da nossa proposta de trabalho, eu evito ao máximo entrar no assunto religioso. Porém, nós temos uma conotação espiritual. Por que isso? Porque nós falamos sobre essa individualidade do ser e essa individualidade fazendo parte de um grande conjunto que está constantemente em evolução, né? E aí, voltando à palavra inicial que nós iniciamos o nosso papo de hoje, que foi o sincronismo, os chineses já sabiam do fato de que estar no local certo, na hora certa e na mesma vibração. Isso os chineses chamavam de Wu Wei, ou seja, você está em Tai Chi, está em suprema harmonia. Quando você consegue estar em suprema harmonia, você consegue estar focado naquilo que realmente você está fazendo. Tipo, não adianta eu estar aqui conversando com todos vocês, pensando se o feijão que está lá no fogo vai queimar ou não vai queimar. Porque eu não vou estar nem íntegro aqui e nem vou estar íntegro lá no feijão. Não adianta eu estar aqui conversando com vocês pensando se eu coloquei ou não a comida para o meu cachorro. Não adianta. Eu tenho que, na hora que eu for colocar a comida para o cachorro, estar cuidando do cachorro. Na hora que eu estou conversando com vocês, eu tenho que estar conversando com vocês. Na hora que eu estiver fazendo feijão, eu tenho que estar totalmente voltado para o feijão. Isso, hoje em dia, é uma coisa muito difícil, porque a mídia, cada vez mais, propaga que você tem que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que o grande problema é com qual qualidade? Essa é a questão. Porque se você começa a fazer 1000 coisas, mas com uma qualidade de 10%, no final você será uma pessoa medíocre. O mais importante é que você consiga se organizar em termos de seu planejamento de tempo, de forma tal que você possa se dedicar verdadeiramente ao que você está fazendo e, de tal forma, consiga dar o seu máximo. E aí é onde, Edjane, nós temos a nossa próxima etapa após o método 3E, que é a nossa monitoria no assunto de estratégia clássica chinesa, que vai abordar a arte da guerra, que é explicar exatamente esse planejamento do dia a dia, do tempo, de como utilizar todo esse processo, né, de conhecimento para a nossa evolução pessoal, amorosa, profissional e espiritual, para que você realmente chegue ao quê? Ao seu apogeu, à sua plenitude, em todos os aspectos da sua vida. Então, dentro das outras artes que nós trabalhamos, nós temos também, que aí eu abro até um precedente aqui, se caso os nossos amigos que estão nos ouvindo, ou que nos ouvirão depois que a live ficar gravada, tenham interesse, nós podemos vir a conversar novamente, caso exista esse interesse, sobre astrologia clássica chinesa, que é uma arte que nós trabalhamos, o Feng Shui, mais conhecido, né, vulgarmente como Feng Shui, mas a pronúncia correta é Feng Shui, que quer dizer vento e água, que você tem que organizar não só como vulgarmente é conhecido, é para escolher a cor para pintar o quarto e posicionar os móveis. É muito maior do que isso. Essa técnica ela começou inicialmente
observando que do lado da montanha que pegava sol, as frutas e as flores se desenvolviam muito mais do que o lado que não pegava sol. E a partir daí, eles observaram que o lugar que pegava sol era interessante para se viver. E o lado que não pegava sol era interessante para ter os cemitérios. E aí começa verdadeiramente o Feng Shui. Ele começa a dividir aonde é harmônico você ter a sua casa, a sua loja, a sua cidade e aquele outro local ali aonde é interessante você colocar o cemitério para os mortos. Aonde você é interessante ter um local para colocar o gado, para fazer a plantação. Então, ao observar a natureza, eles começaram a perceber, se eu coloco os mortos no local que não pega sol, o que acontece? Eu mantenho aquele corpo ali refrigerado. Já se eu coloco no local que pega sol, eu levo o extremo de perda daquele corpo. Como no passado tinha-se uma ideia de mumificação, de perpetuação daquele corpo, quanto mais frio, mais aquele corpo permanecia praticamente intacto. Então, era toda uma lógica que hoje a ciência, e principalmente a engenharia e a arquitetura moderna, adota como eletromagnetismo, como plantas de a parte de ambientar, né? Toda a parte ambiental. E aí eu observo que essa técnica, que foi criada há aproximadamente 3.000 anos atrás, ela foi a primeira técnica de arquitetura ambiental do planeta Terra. Então, é algo que nós podemos vir a conversar também. E a técnica que eu, particularmente, digo que fugi muito dela, mas depois, com o tempo, eu observei que ela é a mãe de todas as outras técnicas chinesas, que é o famoso I Ching, ou I Ching, como algumas pessoas conhecem, que vulgarmente é conhecido somente como o oráculo chinês. Mas ele é muito maior do que isso, e é a base de pensamento de toda a sociedade chinesa, ao ponto que, quando eu tive a oportunidade de ir à China em 2010, lá estando, eu aprendi o seguinte: não foram os chineses que criaram o I Ching, que é chamado do livro mais antigo da humanidade. Não. O I Ching criou os chineses. Para você ter uma ideia do peso cultural e da importância que tem esse livro para a sociedade chinesa. Então, se você vai conversar com um chinês, seja ele ainda morador da China ou morando já no Brasil, você vai observar que, por mais que ele nunca tenha conversado sobre, mas ele vai se comportar e ele vai falar baseado numa lógica que já é cultural, já é intrínseca dele, mesmo que ele nem saiba que ele está falando de I Ching, mas o gestual dele, a fala dele, já está embutida todo um conceito de I Ching de 8.000 anos. Então, é algo que também dá para a gente conversar num momento futuro e dizer para você o seguinte: estou aberto às suas perguntas, porque só falar, eu falo mesmo. Não, eu estava levantando o dedo, estava doida para fazer a pergunta. Deixa eu falar com você, Glaucio, para ver se o do meu raciocínio está correto. Todas as lives que estamos fazendo, nós estamos tentando caminhar para que o ser humano entenda que o caminho é de volta para casa. Ou seja, parar de se projetar para fora e tentar se projetar para dentro. Isso não é nenhuma novidade. Isso aí você está falando de coisas que têm 3.000 anos. E a gente começa a entender... 8.000 anos. Então, e a gente começa a entender, até mesmo por todo o seu processo dentro do meio político, é que não é do interesse deles que isso se propague.
enquanto nós tivermos para fora, a nossa atenção voltada para fora, essa cultura da competição, nós vamos estar dentro dessa matrix e a gente vai estar participando dessa manipulação, aonde a gente um consegue, o outro não consegue, um consegue numa área, mas não consegue na outra, e a frustração, a decepção é certa. Então, existem técnicas, existem culturas, existem várias escolas e ensinamentos tentando passar esse conhecimento de uma forma bem simples, bem clara, para que dentro da condição de cada um, ele volte para si, para que eu possa me conhecer, para que eu possa saber quais são os meus limites e aonde eles estão, para que eu possa me respeitar e entender realmente qual é o meu propósito, o que eu quero. Eu estou buscando o que eu quero, ou eu estou buscando o que foi insuflado na minha mente durante toda a minha vida, pela mídia, pelos poderes. E aí não tem como a gente falar disso e não falar de espiritualidade, porque até aí também a gente vê a espiritualidade voando. Nós estamos no planeta de terceira dimensão e nosso maior desafio é buscar essa evolução, é buscar essa luz que tem dentro de cada um. E todos os terapeutas que têm vindo aqui, incluindo você agora nesse momento, estão oferecendo e apresentando opções para que cada um, de acordo com o seu sentir, escolha estudar, participar. Existe muita coisa, eu não tenho dinheiro, mas tem muita coisa gratuita que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar procurando, fazendo parte de um grupo. Não tem um grupo, crie um grupo, mas vá buscar a sua paz interior, porque os desafios aqui, eles são certos, né? Aqui nós vamos ter desafio, né? Como a gente passa por eles é o que é o fator principal, né? É isso, Glaucio? Sem dúvida. Eu agradeço essa bola jogada aí para mim, que vai ser maravilhoso. Então, vou lhe colocar a par de uma situação muito interessante, que é uma coisa particular, mas mediante o seu comentário eu vou abrir a todos. No ano de 1997. 2007. Eu estava na casa de um amigo, ele militar, tinha acabado de chegar do serviço e eu estava na casa dele. Nós estávamos desenvolvendo algumas ideias para uma apostila e um livro, e ele treinava comigo, e a gente conversando, e aí ele chegou do serviço, ele falou, vou tomar um banho. Quando sair, a gente começa a debater. Eu falei, sem problema, vai lá. E nisso eu sentei na sala e coloquei para assistir a TV Futura. Curiosamente, estava falando sobre terremotos. E aí falando sobre os principais terremotos que ocorreram no planeta Terra. E aí entrou o assunto China. Quando entrou o assunto China, eu arregalei os olhos e falei, poxa, eu vou prestar mais atenção do que eu já estava prestando. E, curiosamente, eu descubro uma informação que mudou radicalmente, assim, reforçou ainda mais a minha caminhada espiritual. Nessa época eu já estudava, mesmo tendo sido criado e educado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu já tinha descoberto que o meu ori, a minha cabeça, a minha forma de pensar, eu sou, desde uma situação em que eu acredito em reencarnação passada, um taoísta. E muito interessante em relação a isso foi que, ao ver esse programa, falando sobre os terremotos, eu fico até arrepiado quando eu falo sobre isso, entra a seguinte notícia: o segundo
maior terremoto da história da China aconteceu no dia 28 de julho, às 6 da manhã. Aí eu falo, 6 da manhã, do 28 de julho. Aquilo me impactou, eu paralisei na hora. E eu falei assim, peraí. Eu comecei a fazer conta. E ao começar a fazer conta, eu gritei pro meu amigo assim, cara, descobri um negócio aqui muito doido. E aí ele virou e falou assim, o que foi? Eu falei, na hora que eu estava nascendo no Brasil, estava acontecendo o segundo maior terremoto da história da China. Porque eu nasci exatamente no dia 27 de julho, às 19h25, que você, quando faz a transformação com relação às 11 horas de diferença da China, bate o horário que eu estava nascendo no Brasil. E aí, aquilo me impactou muito, eu fiquei muito emocionado na hora, e aí eu comecei a conversar com ele, passou. Aí, eu particularmente não sigo e não pratico o achismo. Eu não acho nada. Eu vou em busca de pensar, praticar e chegar a uma conclusão. Quando, em 2010, eu sou convidado para ir para a China, e vou para a China, quando o avião pousa em Xangai, a terra treme novamente no mesmo local do meu nascimento. Ou seja, para mim, confirmou muita coisa. Aí, as pessoas podem dizer, foi coincidência. Ou seja, no dia do meu nascimento e no dia que eu piso na China, treme no mesmo lugar. Coincidência. Coincidência. Eu não acredito nisso. E ali confirmou algo que eu já vinha percebendo nesse meu contato com os chineses, onde os chineses mais velhos sempre me respeitam muito por eu falar de coisas que os jovens chineses de hoje não conhecem. Essa é uma grande realidade. Né? A própria China ela está reeducando o seu jovem a buscar entender a sua própria história, devido ao processo que houve da revolução cultural que aconteceu na década de 70 na China, por volta de 1970. Muito desse conhecimento foi colocado para debaixo do tapete, foi colocado com coisa que não deveria ser estudada. Foi um momento em que a China desvalorizou o seu próprio conhecimento milenar. E aí, nesse sentido, hoje eles estão voltando a estudar sobre isso. E aí, quando você fala sobre toda essa manipulação da mídia, eu posso lhe dizer uma coisa tranquila. Eu venho estudando nos últimos períodos mais profundamente a questão das ervas chinesas, a parte da farmacologia chinesa. Existe, além da luta da acupuntura, que hoje já está regulamentado pelos principais conselhos federais, e que na década de 60, que isso fique claro, que fique gravado, para que mais pessoas saibam disso. Na década de 60, o Conselho Federal de Medicina proibia que os médicos estudassem e praticassem a acupuntura, correndo o risco de perder o seu registro médico se teimasse em estudar e praticar a acupuntura. Esse mesmo Conselho Federal de Medicina, hoje em dia, tentou, através do ato médico, impor que eles, que negaram a medicina tradicional chinesa na década de 60, dizendo que era charlatanismo, hoje são os únicos com capacidade mental dentro do Brasil para praticar a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. Motivo que me levou a ir para o curso de fisioterapia foi porque o curso de fisioterapia foi o primeiro curso no Brasil
a adotar a acupuntura como uma prática clínica. Então, regulamentou a utilização da acupuntura, né, dentro da área dos fisioterapeutas. E aí depois vieram os psicólogos, vieram os enfermeiros, vieram os nutricionistas. Por último, foram os médicos que começaram a perceber o interesse grande da população e, por uma reserva de mercado, aquilo que eles chamavam de charlatanismo na década de 1960, hoje só eles que têm capacidade mental de praticar, só eles que entendem de medicina tradicional chinesa. E aí, juntamente com essa informação, você observa a luta que é para tentar regulamentar e criar o curso de medicina tradicional chinesa no Brasil. Porque os laboratórios farmacêuticos não permitem. Por que não permitem? Porque os laboratórios farmacêuticos ganham milhões, melhor falando, bilhões de dólares em vender captopril para baixar a pressão das pessoas nos postos de saúde, que nós podemos resolver com exercícios, nós podemos resolver com ervas que não geram efeitos colaterais e podemos resolver também com uma única agulha de acupuntura, que comprada a milhões de agulhas, essa agulha vai sair a 15 centavos de real, 30 centavos de real, uma agulha. E essa mesma agulha que nós podemos baixar a pressão desse paciente, nós podemos também tratar nesse mesmo paciente, com essa mesma agulha que tratou, eu trato daqui a pouco a questão da dor do nervo ciático dele. E com essa mesma agulha, depois eu tiro e coloco em outro ponto. Mas isso não interessa. Por quê? Porque eu tenho que lucrar. Eu tenho que lucrar. Que, infelizmente, é a lógica dos planos de doença. Porque eu não chamo de plano de saúde. Não, tanto que na minha clínica eu tinha um problema muito sério. As pessoas vinham e diziam, você aceita plano de saúde? Eu falei, não, eu não aceito plano de doença. Não aceito. Mas por que você não aceita? Primeiro, porque eles não valorizam o meu trabalho. Segundo, que eles querem pagar para mim 1/10 do que eles pagam para o médico. Então, tudo bem. Vai lá no médico. Comigo, não. Eu não vou ficar mantendo uma estrutura que tenta o tempo todo me destruir. Não. Se ele quer me destruir, beleza. Ele lá e eu cá. Eu não trabalho com plano de doença. Porque, na verdade, se eles trabalhassem com plano de saúde, eles teriam que adotar posturas de prevenção. Eles teriam que adotar métodos em valorizar a prevenção, para que você realmente, plano de saúde, se mantivesse saudável, tivesse a sua capacidade de saúde plena para não chegar ao ponto de desenvolver o que é chamado de doença. Porque na visão chinesa não existe doença, existe ausência de saúde. É algo um pouco difícil das pessoas entenderem, mas na visão chinesa não existe doença. Assim como a gente faz aqui com a mão em relação à passagem da luz e cria sombra. Se eu tiro, cadê a sombra? Não existe mais. É a mesma coisa. Ou seja, existe a luz e existe a ausência da luz quando eu coloco a mão. Da mesma forma, existe a saúde e a ausência de saúde, que no Ocidente ganhou-se o nome de doença e existe todo um marketing, existe toda uma engrenagem, existe todo um mercado da doença, não da saúde, infelizmente. Não, muito bem colocado, mas nós estamos aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, mas existem várias pessoas também levantando essa bandeira, fazendo o mesmo trabalho, que não é de... eu costumo falar que não é para convencer, mas é para informar, e aí a pessoa informada, ela pode tomar suas decisões e fazer suas escolhas de uma forma mais consciente para si e para os seus, né?
Porque essa cultura da alopatia, essa cultura de tudo é um comprimido, eu vejo pessoas se medicando, se automedicando, eu vejo pessoas fazendo uso de antidepressivo, como se fosse analgésico, entendeu? De forma irregular, as pessoas estão se viciando em medicamentos para poder... Eu estou com angústia, eu estou com dor porque eu me aborreci com meu filho, então eu vou tomar um comprimido. É até uma fuga, uma maneira de fugir da realidade. Problemas se resolvem, precisam ser resolvidos, né? Não é um comprimidinho que vai fazer com que você resolva uma questão com seu filho, com seu marido, com seu irmão, com seu vizinho. Infelizmente, nós estamos mergulhado dentro dessa cultura. Se você me fala que na China também tem esse problema, que dirá no Brasil. Que a nossa cultura ocidental é toda para o materialismo, né? Então, a gente acaba tendo até mais compaixão e mais compreensão para o comportamento das pessoas de uma forma geral. Eu continuo insistindo, é um trabalho de formiguinha. Todas as vezes que eu posso, eu convido alguém que tenha um conhecimento que eu não tenho para poder agregar. E foi maravilhoso tudo que você indicou, tudo que você passou. E a nossa intenção não é de convencer, a nossa intenção é de informar. As pessoas informadas, elas têm capacidade e condições de fazer melhores escolhas, sem ser tão manipuladas como nós somos. Nós não estamos escolhendo, nós estamos sendo manipulados o tempo todo. Não existe tanta necessidade de medicação, visto que o seu próprio corpo, ele se renova, as células se renovam em tempos. O nosso corpo, o nosso emocional, o nosso cérebro, ele se autorregula se ele tiver as condições apropriadas para isso. Só que nós não temos esse conhecimento, nós não sabemos como se faz. Mas eu, assim, agradeço as pessoas que estão presentes, agradeço ao Glaucio por ter se disponibilizado a passar tanto conhecimento. Já pode fazer sua listinha de todas as lives que nós vamos fazer. Será um prazer. Quando o curso estiver pronto, vamos voltar aqui para a gente poder falar mais sobre o curso, para que você possa divulgar, porque eu tenho certeza que é de utilidade pública. Em relação ao nosso encontro, nós vamos marcar, a Lúcia liberou, pediu que eu e você pudéssemos entrar num acordo e marcasse um dia para que a gente pudesse ter um aulão lá no Parque Municipal de Nova Iguaçu, onde estão todos convidados já de antemão. Sugiro que seja um sábado ou um domingo, para que as pessoas que trabalhem fora... Domingo. Tenham também essa oportunidade de participar e que a gente possa voltar esse olhar para o que é natural, para a natureza, para a nossa natureza, para a nossa própria natureza. Eu fico muito feliz dessa sua receptividade, né, e o entendimento da nossa proposta, porque é algo que, como você mesmo disse, só sabe quem já está caminhando nesse caminho. E aí o que acontece? É o caminho da formiguinha, só que quando as formiguinhas se unem, vira um grande exército, né? E consegue adentrar a inúmeros locais, entre aspas, proibidos, e levar exatamente as informaçõezinhas aos poucos. E aí, nesse sentido, você me fez lembrar de um filme que, inclusive, está disponível no YouTube, que conta a história da vida de Confúcio, né, que, na verdade, o nome dele, em latinização, virou Confúcios. Mas, na verdade, o nome dele, em chinês, era Kung Fu Tzu, que quer dizer exatamente o sábio da prática da habilidade. E o que quer dizer isso? Ele foi considerado pela Unesco como o primeiro professor da história da humanidade. Ele que criou o primeiro método de ensino, propriamente dito, para que permitisse aos não membros da realeza a participarem
de todo um processo de estudo e de prova para ascender dentro do Império Chinês. Tanto que eu acredito que muitos dos nossos amigos não sabem